Olá, como vai? Tudo bom? Seja muito bem-vindo ao nosso novo vídeo do canal Negócios e Investimentos. Eu sou Eber Sander e no vídeo de hoje eu gostaria de mostrar para você quais foram os 5 fundos imobiliários mais negociados no mês de novembro. No mês de novembro é o último mês que nós temos os dados compilados pela Bolsa de Valores, então eu vou trazer aqui para você quais foram esses fundos imobiliários, quais foram os dividendos pagos e como está o dividend yield dos últimos 12 meses desses fundos imobiliários. Então, se você pensa em ter fundo imobiliário, se você tem fundo imobiliário na sua carteira, fica com a gente aí até o final, que você vai saber quais foram os 5 fundos imobiliários mais negociados na Bolsa de Valores no mês de novembro. Mas antes, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever, deixar o seu like, deixe o seu comentário também ao final do nosso vídeo, se você tem algum desses fundos imobiliários aí na sua carteira. Vale lembrar para você que é importante que você tenha uma carteira diversificada em que você tenha ações e você tenha também fundos imobiliários, tá bom? Principalmente para você que busca uma renda passiva mensal, dividendos dos fundos imobiliários, via de regra, são pagos aí mensalmente para você, tá bom? Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e também compartilhe esse vídeo aí com aqueles que você deseja que eles comecem também no mundo dos investimentos no próximo ano e que possam ir conhecendo um pouco mais sobre fundos imobiliários, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos aqui mostrar para você. Eu venho fazendo esse acompanhamento aí de fundos imobiliários já há alguns meses. Nos últimos meses, por conta de uma série de questões, eu acabei não fazendo vídeos falando sobre os fundos imobiliários mais negociados. Mas vamos falar agora do mês de novembro. Ao fechar dezembro, voltamos aqui a falar e pretendemos aí continuar durante todo o ano de 2021 trazendo para vocês sempre em primeiríssima mão quais foram os fundos imobiliários mais negociados. É importante que você saiba, não que necessariamente você tenha que tê-los na sua carteira, mas é importante que você saiba quais são para que eventualmente você possa começar os estudos sobre eles e, quem sabe, colocar na sua carteira ou não. A decisão é única e exclusivamente sua, tá certo? Então, fique atento com relação a isso. É importante que você, ao saber quais são, eu vou mostrar para você quais são, é importante que você anote aí e depois siga com os estudos sobre esses fundos imobiliários, caso você queira colocar na sua carteira, tá bom? Então aqui eu tenho os 5 fundos imobiliários, né? O valor da cota que eu peguei aqui para você, o valor do fechamento do dia 23 do 12, tá? Então, dia 23 do 12 é correspondente a esse fechamento aqui. O dividendo pago por cada fundo imobiliário, dividendo pago em novembro, tá bom? Já teve dividendos pagos agora no mês de dezembro, mas o que nós vamos falar aqui é sobre novembro, tá bom? Então, eu peguei para você o dividendo pago em novembro. Aqui os últimos 12 meses, né? Novamente considerando aí 12 meses de cada fundo imobiliário. Então, quanto cada fundo imobiliário pagou aí, voltando 12 meses. E aqui o dividend yield, novamente de 12 meses. E aqui uma brincadeirinha, né, que eu fiz para você. Imagine que você queira receber R$ 2.000 de cada um desses fundos imobiliários. Quanto você precisaria ter investido para receber aí cerca de R$ 2.000 por mês, tá bom? Então, é sobre isso que nós vamos falar. Outro ponto que é muito importante, que eu trouxe para você aqui, é para você ver a evolução do número de investidores de fundos imobiliários. Isso é algo muito bom para o mercado como um todo, aumenta muito a liquidez dos fundos imobiliários. E para você que já é investidor, para você que está começando a investir em fundos imobiliários, é fundamental que aconteça esse crescimento, tá bom? Então veja que você vem mês a mês aumentando. Dezembro de 19 nós estávamos aqui com 645 mil investidores. Em novembro, né? Novembro nós passamos aqui de 1.136.000 investidores de fundos imobiliários apenas, tá bom? Não, aqui não entra outros tipos de investimentos. Estamos falando apenas de fundos imobiliários, tá bom? Então vamos lá. Em primeiro lugar, mais negociados em novembro, nós temos aqui o IRDM 11, valor da cota do dia 23 do 12, R$ 136, uma cota R$ 136 e dividendo pago em novembro R$ 1,22. Então, cada cota recebeu R$ 1,22. Nos últimos 12 meses, veja que esse fundo imobiliário pagou R$ 11,55 por cota, tá bom? Dividend yield aí, portanto,
de 8,49. Em segundo lugar, KNIP11, valor da cota do dia 23, R$ 114,99. Dividendo pago em novembro, 75 centavos. Os últimos 12 meses, esse fundo imobiliário em questão pagou R$ 8,60. Portanto, um dividend yield de 7,48. Já em terceiro lugar, o HCTR11, valor do dia 23/12, R$ 143,20. Pagou em novembro, olha só que interessante, R$ 2,28 por cota. Nos últimos 12 meses, pagou R$ 19,76. É o fundo imobiliário desses 5 mais negociados o que tem o maior dividend yield, aí 13,80. Já em quarto lugar, como mais negociados, nós temos aqui o HGLG11, valor da cota R$ 174,81 do dia 23, pagando aí 78 centavos por cota. Nos últimos 12 meses pagou R$ 9,18. Portanto, um dividend yield aí de 5,25. Já em quinto lugar, o XPLG11, valor da cota do dia 23/12, R$ 120, pagou em novembro 58 centavos por cota. Nos últimos 12 meses, R$ 7,05. Então, continuando aqui o que eu falei para você, para que você possa ter uma ideia, é possível viver de renda apenas investindo em fundos imobiliários? Olha só que interessante. Se você tivesse 1.690 cotas do fundo imobiliário aqui mais negociados, o IRDM11, vamos imaginar que você tivesse aí 1.690. Você teria um total investido aí na casa de R$ 229 mil e você teria recebido aí R$ 2.061,80. Veja que interessante. Esse fundo imobiliário aqui, ó, ele tem um dividend yield maior. Logo, para você ter os mesmos R$ 2.000 que você teria aqui em cima, nesse fundo imobiliário em questão, que é o HCTR11, você precisaria de um volume financeiro menor para ter os mesmos R$ 2.000. Então, nesse caso aqui, com 900 cotas desse fundo imobiliário, um total aí de R$ 128 mil, você teria os R$ 2.000. É fundamental que você tenha uma carteira diversificada. Nós já falamos aqui, você tem que ter ações e fundos imobiliários, mas entre as ações você tem que ter a diversificação e entre os FIIs também. Entre os fundos imobiliários você também tem que ter diversificação, não ficar somente em um ou outro fundo imobiliário. Veja que muitas vezes você pode analisar apenas o dividend yield e ficar, então se esse está 13,80, eu só vou investir nele. É errado esse pensamento. Você tem que, eventualmente, depois dos seus estudos, se você se convencer que de fato o HCTR11 vale a pena para você, legal, ponha ele na carteira, mas coloque também outros fundos imobiliários e que você possa ter uma carteira diversificada, tá bom? Não coloque já, certamente, se você é do mundo dos investimentos, se você é investidor, se você está começando, você não viu ainda, você já vai ler em algum momento que não se deve colocar todos os ovos em uma única cesta. Todos os ovos não pôr em uma única cesta, tá ok? Então, é importante que você faça essa diversificação e não ficar somente com um ou dois ou três fundos imobiliários, tá bom? Novamente, fica para você aí essas informações, né? Os fundos imobiliários mais negociados no mês de novembro. Voltaremos a fazer o vídeo aqui, como eu já disse, no mês de dezembro, né? Dos mais negociados no mês de dezembro. E para finalizar o nosso vídeo, gostaria de passar algumas informações muito importantes também. Aliás, tudo que nós já falamos é importante, mas alguns pontos importantes aqui para você. Primeiro que os dividendos eles são isentos de imposto de renda. Então, por exemplo, 2,28 pagou o HCTR11, 2,28 por cota. Você vai receber na conta da sua corretora, a Clear, a Rico, a XP, a Isinvest, independente. Você vai receber os 2,28. Então, exatamente o que a empresa, o fundo imobiliário, anunciou é o que você vai receber. Importante você também investir em fundos imobiliários que tenham uma boa liquidez. O que é isso? Boa liquidez. Que as pessoas estejam negociando o tempo todo, né? Todos os dias o mercado está abrindo, fechando e tem pessoas negociando. Quando você pega um fundo imobiliário
que tem poucos cotistas, que tem poucas pessoas negociando aquele papel, é ruim, porque eventualmente você pode amanhã ou depois querer vender e você pode ter uma dificuldade na venda. Então procure fundos imobiliários que tenham boa liquidez. Só por estarem aqui nos 5 mais negociados, denotam que são fundos imobiliários que têm boa liquidez. Outro ponto é que você procure corretora que não cobre taxa de corretagem. Hoje a maioria das corretoras não tem taxa de corretagem para investir em fundos imobiliários. Fica ligado aí se a sua também não está cobrando taxa de corretagem. E por fim, mas não menos importante, fundo imobiliário não deve jamais ser usado para reserva de emergência. Tem outros vídeos aqui no canal falando sobre reserva de emergência. Fundos imobiliários não devem ser usados para geração da sua reserva de emergência. Lembre-se, fundo imobiliário, renda variável, oscilação diária. Então, você tem que ter na sua reserva de emergência segurança e rapidez na hora da retirada, o que não é o caso aqui do fundo imobiliário, tá bom? Então, fica aí para você essas informações, espero que você tenha aprendido alguma coisa, tenha ficado alguma lição para você desse vídeo. Novamente pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever, deixar o seu like, também deixe o seu comentário e compartilhe esse vídeo com aqueles que você julgar importante, tá bom? Nos vemos no próximo vídeo, grande abraço e sucesso a todos!